Oi meus irmãos, paz de Deus, tudo bem? Rony do canal Sentido da Vida. Quero convidar você para meditar comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 4, na verdade, que diz assim: De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vocês? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedes e não recebeis porque pedes de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgais a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Queridos, meditando neste livro, Tiago, capítulo 4, e aqui no versículo 9, Tiago escreveu: Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. É interessante como Tiago ele diz que é para nós nos entristecermos com a nossa alegria, porque muitas vezes a motivação da nossa alegria ou a nossa própria alegria é por motivos errados. Tiago disse também para nós limparmos o nosso coração. Será que você se alegra pelos motivos certos ou pelos motivos errados? Será que o seu coração não está tão contaminado com a injustiça, com a mentira, que você já se alegra com isso? Nós já nos alegramos com isso. E ele começa falando de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós. Será que nós não devemos parar um momento e olhar para dentro de nós mesmos? Será que o motivo de você não se entristecer com a sua alegria é porque você nunca olhou para dentro de você? Ou você não tem coragem de fazer isso, de olhar para dentro de você? Você prefere se alegrar na mentira do mundo. Ele disse que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus se opõe às práticas mundanas, pecaminosas. Será que nós não estamos tão inseridos nas práticas mundanas que a ponto de não enxergarmos mais, de não nos entristecer? Tiago falou que o Espírito que nos habita, ele tem ciúme de nós. Você não consegue nem ouvir a voz do Espírito Santo, está tão cheio de porcaria, de lixo. Quando alguém prega a palavra de Deus para você, você acha ruim. Você está tão cheio de coisas que não é
as coisas de Deus, que a palavra de Deus não consegue ser semeada, a semente da palavra não consegue ser semeada. A sua alegria é só para se alegrar com o mundo e entristecer o Espírito Santo. E muitos de nós achamos normal vivermos nas práticas mundanas, a ponto de dizer que Deus nos aceita assim. Eu te falo, querido, que Deus não nos aceita assim. Deus nos perdoa, mas não nos aceita assim. Se Deus nos aceitasse nas práticas de pecado, Ele não enviaria o Filho dele para pagar o preço. Mas é necessário que nós nos arrependa de nosso pecado, a ponto de nós transformar a nossa alegria em tristeza, porque quando nós ouvimos o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo falando ao nosso espírito, ao nosso coração, a nós vamos começar a se entristecer com a nossa alegria, porque a nossa alegria é uma alegria no pecado, é uma alegria, na verdade, falsa, mentirosa. Muitas vezes a sua prática, as nossas práticas, são práticas injustas, de pecado. Você às vezes está na promiscuidade e você não percebe que você está nadando, se afogando em pecado, se afogando, perdido, perdida, a ponto de não se entristecer mais com esse ambiente, com essas práticas pecaminosas que você se encontra. Mas Tiago diz aqui: entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, vamos meditar no que Tiago escreveu, porque o que Tiago escreveu é porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu Tiago e convence a muitos da prática do pecado. E todos os dias, toda hora, o tempo todo, o Senhor faz isso. Há pessoas que aceitam a verdade e outras rejeitam a verdade e serão julgadas por causa dessa rejeição, porque elas têm consciência da verdade, porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado. Muitos já estão convencidos do pecado, mas assim mesmo convencidos preferem o pecado. Você tem autonomia para escolher entre a justiça e a injustiça, entre se santificar ou continuar num caminho de perdição. Então, se você não abrir mão, você não decidir se entristecer, se você não decidir ouvir a voz de Deus, jamais será produzido frutos de arrependimento dentro do seu coração. E sem arrependimento não há libertação, sem arrependimento não há batismo com o Espírito Santo. Sem arrependimento não há como começar um caminho novo, uma vida nova. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você nesta tarde. Arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Transformai-vos. Transforme a sua alegria em tristeza, porque a sua alegria é uma alegria mundana. Você não tem a alegria de Deus.
Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Uma palavra de reflexão. Não dá para ficar aqui pregando, falando, simplesmente só levantando sua autoestima, porque quem vai de verdade levantar sua autoestima, quem vai te fazer feliz de verdade, não são minhas palavras, que talvez dê um ânimo, te dê uma certa força ou energia positiva, eleve o seu ego. Mas o Espírito Santo de Deus tem uma palavra, tem uma profundidade muito maior do que a palavra, do que a minha palavra, do que a letra. Mas isso começa a partir do momento em que nós nos arrependemos e começamos a produzir dentro de nós frutos de arrependimento. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus ministre o seu coração e que você possa receber uma palavra de libertação e que você seja livre, como Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres de tudo e livre de todos. Você que está preso, você que tem sido cavalo do diabo, você que tem sido escravo do pecado, e muitas vezes você nem sabe ou sabe e se acostumou. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.